diversidade grandiosa de dons, Senhor Deus. Que cada um seja ousado para usar suas melhores joias, seus melhores dons. Amém. No teu serviço, Senhor Deus. Que cada um abra a caixa e mostre o que há de melhor, Senhor. Que cada um possa te servir da melhor maneira possível, de todo o coração, Senhor, com entrega verdadeira, Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Sim, Senhor, sonda-nos pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, a ponto de entrar e discernir entre espírito e alma, pensamentos e intenções do coração. Realmente continua a Tua obra em nossa vida, porque sim, queremos ser usados por Ti. Faz a Tua obra em nós, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Obrigado. Quando a gente canta essa canção, é uma oração bastante comprometedora. Sonda-me. E aí já começa. Você está disposto a ser sondado pelo Senhor? Quebranta-me. Isso já é um estágio um pouco mais complicado adiante. E aí você e eu oramos mais um pouco. Transforma-me. E transformação nem sempre é tão fácil assim. Mas então, enche-me e usa-me. Então nós queremos ser usados pelo Senhor. Amém, queridos? Eu queria convidar a Andréia, cadê você, Andréia, aqui, para compartilhar um pouco também nesse sentido, como o Senhor tem te usado aí, né? Deus te abençoe, querida. Nossa, que poder tá aqui em cima. Tu te comporta, tá? Gente, eu amo isso aqui. Tu te comporta, eu tô com o microfone aqui ainda. Boa noite, eu tenho só 10 minutos. Sim, eu pedi pro Werner já domingo passado para mim dar um testemunho, sobre servir. Hoje eu acho que tudo tá certinho para falar o meu testemunho, tudo deu certo. É que eu gosto de servir, É minha área, eu fiz o dom de, o curso de dons e eu amo servir, Só que várias vezes eu ajudei a Vera na cozinha, E esse renovo de domingo, sábado passado teve renovo, é isso, que eu ajudei, E hoje teve outro, E daí sábado passado eu vim servir, a Vera pediu, para mim estar aqui. Gente, é por isso assim que eu quero compartilhar, assim, que eu já estou quase chorando. Eu nunca, assim, na minha vida, assim, que eu servi na recepção, eu estou anos na IEL, assim, E eu fui tão tocada, assim, eu fui para casa tão feliz, que eu tinha vindo ajudar naquele domingo, e assim, e o que eu achei mais estranho foi que eu amo servir. Então é algo assim, que eu não sei porque que no domingo passado, sábado passado, quando eu estive aqui, eu fui para casa com uma felicidade tão diferente das outras, e o Senhor claramente falou para mim, assim, que eu vi, assim, o Senhor colocou no meu coração, gente, é muito melhor servir do que ser servido, porque quando a gente serve, em primeiro lugar a gente serve a Deus, e em segundo lugar, a gente só retribui ao irmão o que ele faz para a gente, é só uma retribuição, porque a gente estava ali, a gente estava servindo o Werner, a gente estava servindo o Godo, o Carlos e todo mundo que estava lá no Renovo, mas eles também nos servem, São pessoas que trabalham no Ministério Infantil, pessoas que trabalham em vários lugares da igreja, então a gente só está retribuindo também a eles o que eles fazem para a gente, Então eu só queria desafiar cada irmão, e assim, ninguém pediu para mim dar esse testemunho, eu fui tocada para dar, e então assim, eu queria assim, desafiar cada irmão, assim, olhar realmente para o seu coração, porque eu sei que cada irmão tem um talento, e às vezes eu também aprendi que a gente tem que servir aonde não é o nosso talento, porque às vezes é uma necessidade, porque ali também é uma bênção, quando tu vai servir, quando não é o seu talento, mas é um esforço a mais que tu vai fazer, e esse esforço, gente, é para o Senhor, Ele merece tudo, Ele é maravilhoso. E às vezes eu penso assim, quando eu vi, naquele sábado passado, que foi o primeiro que eu vim lá no Renovo, gente, de manhã eu disse, ai Senhor, eu vou dizer para a Vera que não dá não, eu estou cansada, eu quero ficar na cama. Daí eu falei assim, não Deus, eu vou fazer tudo que a Vera mandar, eu não vou reclamar porque eu estou lá, porque eu estou cansada.
e compensou, e eu viria 10 domingos, 10 sábados, um atrás do outro. Claro que eu não tenho filho, ainda não tenho marido, né? Então, não tem nada que, né? Esposo ainda, se Deus quiser e permitir, eu vou ter novamente. Mas, assim, o que eu quero passar é assim, gente, ó, às vezes, não tem, assim, alegria maior do que servir a Deus em primeiro lugar e ao irmão. Então, é esse, assim, o que eu quero passar, que vale a pena servir. Vale a pena a gente colocar o nosso talento, porque isso é uma alegria que vem de Deus, é uma alegria que não é uma alegria sua. Eu cheguei em casa, eu trabalhei com a Jéssica. A Jéssica, gente, com todo o problema dela, ela olhava para mim e eu dizia, como é que tá? Do jeitinho que a gente se fala, eu consigo já falar com a Jéssica também, né? Então ela dizia assim, ó, dura, porque estava muito frio e ela lavou todas as verduras para mim picar. Mas assim, gente, eu via o amor dela servindo, né? E todos que estavam ali comigo, quem fez a comida, que foi a minha irmãzinha, que eu esqueci o nome, me perdoa, mas eu amo ela. Então, assim, né, gente? Então, o que eu queria passar para vocês? É muito bom realmente ficar em casa dormindo. Gente, quem não me conhece, tá? Eu trabalho de diarista. Gente, eu trabalho em 3 às vezes. Essa semana eu estava acabada. Eu pensei, gente, eu falei que eu vou mais uma vez servir, né? Pensei, Deus, eu vou. Gente, eu fui tão feliz para casa hoje. Assim, ó, quando eu estava dormindo, assim, que eu pensei assim, cheguei em casa, vou dormir um pouquinho, tocou meu telefone. Quem era? O Moacir. André, você está onde? Que eles queriam me dar carona, né? Não faz mal, eu acordei, tudo certo. Mas eu estava muito feliz. Vou rapidinho, tá vendo? É o último sermão. Ai, mas é tão legal ficar aqui. Ter uma visão, assim. E aí, assim, gente, a segunda coisa que eu quero falar também é sobre grupo familiar. Eu troquei de grupo e eu participei uma vida toda no grupo do Progresso. Quando eu vim agora morar no Garcia, porque eu estou parecendo cigana, mas eu prometo que vou ficar ali, né? E aí, assim, quando eu fui morar no Garcia, eu pensei no meu coração, assim, aquelas coisinhas que Deus tem que sondar, né? Não vou trocar de grupo, não. Não, meu grupo é lá, imagina, não vou não. E Deus falando assim, não, tem um grupinho aqui perto. Não, lá eu estou acostumada. Aí eu pensei assim no meu coração, vou trocar de grupo, né? Vou ver como é que é, né? Gente... Olha, desculpa, a Milce e a Wanda não estão aqui hoje, mas o Anilce e a Carla é do Progresso, amo vocês. Amei, sempre fui bem recebida. Mas, gente, me apaixonei pelo grupo do Daniel e da Rita. Fui tão bem recebida, fui tão amada. Eu tenho aprendido tanto, porque assim, gente, eu sou a mais novinha do grupo, né? Então, assim, eu estou no meio da setentona, né? Eu estou lá, né? Mas, assim, gente, eu tenho aprendido tanto com eles. Tanto, assim, ó... que eu sou grata a Deus porque dei a chance de participar do grupo familiar de outro bairro, né? E uma das coisas que me chamou a atenção no grupo é assim, ó. Às vezes a gente fica tão acomodado. Ah, tá bom aqui nesse grupo, né? Ah, eu vou para outro bairro, mas eu fico nesse grupo. Tá tão bom aqui onde eu tô, né? Às vezes a gente não quer mexer na nossa vida, sabe? A gente não quer mudar. Só que a gente precisa, gente. A gente precisa, às vezes, mudar, porque, às vezes, em outro lugar, em outra área, o Senhor vai te ensinar. E vai te dar o privilégio de conhecer outras pessoas que tu também conhecia só de oi, né? Agora eu conheço essa lindona que faz uma sopa maravilhosa. Quem quer sopa, Dona Margarida faz. Depois a gente vê o preço, né? Dona Margarida. Mas, assim, ó, a gente tem uma comunhão legal. E, assim, gente, ó, vale a pena participar de grupo. As pessoas que podem ir ao grupo e não vão, não sabem o que estão perdendo também. Porque às vezes eu pensava, aí chegou um grupo, essa é a última, tá vendo? Chegou, prometo, chegou um grupo familiar agora, quando choveu muito, estava muito frio. Eu pensei assim, ai gente, vou ficar em casa, né? Pertinho de casa, que eu moro lá perto. Mas vou dormir, né, Deus? Estou cansada. E depois de eu ter tomado meu banho, já deitada, assim, veio no meu coração, o Daniel e a Rita estão lá. Sabe? Porque, assim, ó, eles estão lá, eles estão me esperando. Pode chover, pode cair neve, mas eles estão lá. Eu também poderia estar lá. Então, assim, gente, eu não estou pegando no pé de ninguém, mas servir e grupo familiar é só crescimento. Sabe? Então, é isso que eu quero dizer. Vem na cabeça, daqui a pouco eu choro. Ai, que pena, posso levar para casa? Obrigado. Amém, muito obrigado, André. Coisa linda, né? Deus
fazendo a sua obra, Deus usando-nos. E grupo familiar, poxa, não precisava falar melhor, né, Godo? Estamos bem representados aí para desafiar o pessoal a participar de grupo. Antes de entrar na palavra, eu quero aproveitar mais um momento, porque esse momento também foi passando devido a algumas circunstâncias, de apresentar um novo membro na nossa igreja, que é o Robson. Cadê vocês? Robson e família, vem aqui na frente, eu quero orar com vocês. A Bruna foi batizada no nosso último batismo, certo? E eles, como casal, então, vieram para a igreja. O Robson já tinha sido batizado e tinha se afastado dos caminhos. Você pode chegar aqui em cima, não tem problema. A Andréia disse que é bom aqui em cima, né? É bom, né? Ela gostou. A pequena já dormiu, né? Ela tá quase, né? Então, a Bruna foi batizada, então automaticamente ela foi recebida como membro. Só que justo no culto do batismo já estava com gripe, no culto de ceia também não estavam bem, e a gente não pôde formalizar o momento, principalmente de receber o Robson como membro da igreja, né? Então ele não foi batizado agora, porque já tinha sido batizado, e agora voltando aos caminhos do Senhor, então está aqui junto com a gente na igreja, e nós então recebemos você também, Robson, como irmão aqui da igreja. Queremos abençoar a tua vida. Vamos orar? Vamos abençoar? Deus amado, muito obrigado por essa família linda, pela Bruna que foi batizada, e agora também o Robson retornando aos caminhos do Senhor e se tornando membro conosco aqui. Abençoa o Robson, fortalece ele, dá a ele o crescimento que ele precisa, Senhor, o desenvolvimento na sua vida de fé, e abençoa essa linda família, com esses dois meninos, que eles possam experimentar o teu cuidado, a tua bênção, a tua direção, a tua provisão para as suas vidas, e que eles experimentem realmente a tua proteção como família, e assim possam ser bênção também para outras pessoas. Muito obrigado por podermos receber o Robson também agora no nosso meio. Nós te bendizemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Robson, Deus abençoe. Amém, queridos. Voltando à canção de antes, sonda-me. E uma forma de sermos sondados pelo Senhor é pela palavra. A palavra é um espelho. A palavra se apresenta diante de nós e mostra quem nós somos. É a proposta da palavra, é a oportunidade que nós temos de ter a palavra como espelho. É claro, vai depender de como você se apresenta a esse espelho, de como está o teu coração, deixando que realmente você seja sondado pelo Senhor por sua palavra. E como vocês sabem, esse ano eu me propus, né, nas minhas mensagens, nós somos vários pastores presbíteros que pregam, então, e às vezes gente de fora e tal, mas entre nós, e cada um tem a sua linha, tem os seus temas, tem as suas ênfases, aquilo que vai no coração, e nós conversamos sobre isso no presbitério. Alguém diz, eu estou com uma palavra assim, eu tenho uma palavra, naquele domingo pode achar que eu prego, e então a gente busca a direção de Deus nesse sentido. Mas eu coloquei já no presbitério e trouxe aqui para a igreja que esse ano eu queria trazer uma série de mensagens baseada no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses. E aí temos seguido essa série, né? Volto a dizer, não é Netflix, mas aqui tem série, né? Então tá bom, né? Então aqui tem série, a série chama-se A Supremacia de Cristo, né? Bom, o nome é empolgante, né? E mensagens na carta de Paulo aos Colossenses. E nós já estamos no capítulo 2, e semana passada, então, há 2 semanas, eu comecei uma mensagem que eu pensei, vamos estender essa mensagem, vamos lá, mas era muita coisa para um culto só, e eu fiquei só em um versículo, que é Colossenses capítulo 2, versículo 8, Colossenses 2, 8,
E esse foi então 2 semanas atrás, o início dessa mensagem. E hoje então, nós vamos adiante o restante desse texto, que é do versículo 9 até o final do capítulo, versículo 23. Bom, se na outra vez a mensagem toda foi em cima de um versículo só, né? Então imagina hoje até onde é que nós vamos parar, né? Mas vamos lá, Deus vai nos conduzindo, né, nessa reflexão, nessa palavra, e eu gostaria que você então lesse comigo a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 2, eu vou ler o 8 de novo, que ele serve de introdução para esse texto a seguir, e para essa mensagem de hoje, e depois o texto mesmo do 9 em diante. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Senhor amado, obrigado por Tua palavra. Tua palavra, como já falamos, é viva e eficaz. E nós pedimos, Senhor, que Tu agora faças essa palavra, por ação do Teu Espírito, realmente entrar no âmago do nosso ser, no interior do nosso ser, e fazer a obra que é necessária na vida de cada um de nós. Tu conheces cada um de nós, Tu sabes o que cada um precisa, Senhor. Por isso que Teu Santo Espírito conduza-nos nessa reflexão dessa palavra e use essa palavra para ministrar nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, o texto fala do perigo do engano e aqui nos apresenta Cristo como a resposta, a solução para a questão do engano na igreja. Esse ano nós não participamos tão diretamente do DIP, Domingo da Igreja Perseguida, apenas fizemos uma menção no culto do domingo passado e a oportunidade para oferta, graças a Deus por isso, deu 800 e poucos reais, que já foi
enviado à missão Portas Abertas, então nós agradecemos a participação. Mas nos outros anos a gente tem refletido sobre o perigo que a igreja passa nesses países onde a igreja é perseguida. E isso é real, isso é sério. Mas muitas vezes esquecemos de olhar para nós, como igreja do mundo livre, e esquecemos que também aqui passamos por perigos. Não vamos comparar, não é justo comparar com eles, é injusto qualquer comparação. Mas vale a dica, a ligação de que nós também precisamos estar atentos quanto a perigos que nos cercam como igreja. E era o que estava acontecendo na igreja de Colossos. Estavam passando por um ataque muito forte de fake news, de notícias, de informações erradas sobre Cristo, sobre a fé, sobre como perceber o mundo ao nosso redor. E então Epáfras, que era o pastor, o líder responsável dessa igreja, ele foi procurar o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo disse: tá bom, então eu vou escrever uma cartinha, você leva essa carta, vocês leem essa carta ali. Também escrevi uma carta para outra igreja lá de Laodiceia, leio aquela carta também, né? Então é assim que funcionava. E Paulo então manda essa carta com essas orientações. E no versículo 8 então falou assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize, e assim por diante, alertando. E o versículo 9 até o final, 23, dá orientações práticas de como nós podemos encontrar a direção em meio a esses ataques, em meio a essas tendências que vêm contra nós, ou a direção para nós mantermos o foco. E a resposta é a resposta de sempre. A gente bate cabeça, estuda, ora, faz, não, ok. Mas a resposta qual é? É Jesus na causa, gente, é Jesus, pronto. A resposta é essa, Paulo está dizendo isso. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, por estarem nele que é o cabeça. 11, nele também foram circuncidados. 12, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele. E assim então ele vai descrevendo nos versículos seguintes, apontando que Cristo é a resposta. E os versículos vão descrevendo quem é Cristo e a obra que Ele faz na nossa vida, para que isso fique muito claro para nós, para que a gente se firme em Cristo, para então nós estarmos fortes quando somos atacados ou somos tentados, principalmente no sentido do engano que vem nos cercar muitas vezes, como igreja como um todo, ou às vezes individualmente você tem suas dúvidas, o inimigo joga um negócio lá para você. Que resposta? Vou procurar na Bíblia. Procura, tem resposta, mas a resposta é sempre de novo Jesus Cristo. Nós não vamos saber todo o ensinamento das falsas religiões. Eu mencionei isso 2 semanas atrás na mensagem, né? Os enganos que nos cercam, as falsas religiões e os ensinos errados que vêm. Então, como é que eu vou entender tudo de testemunho de Jeová, de Mórmon, de espiritismo, sei lá o quê, né? Mas eu não preciso entender tudo isso. É bom, não tem problema, mas o que eu preciso entender é de Jesus. Eu tenho que conhecer Jesus. E esse texto nos apresenta Jesus de uma forma extraordinária, de uma forma sublime, de uma forma maravilhosa. E que se nós então tivermos esse conhecimento de Jesus em primeiro lugar, nós vamos estar fortalecidos para enfrentarmos enganos, ou seja, o que for que venha nos a atingir ou cercar. Quem é Jesus? Como Jesus se apresenta? Como Jesus é apresentado? O que precisamos saber do Cristo? Versículo 9 diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em primeiro lugar, Jesus é real. Jesus é real. Porque diz ali que nele corporalmente habita toda a plenitude. Existe um corpo, existe um organismo vivo, existe uma pessoa. Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma utopia, Jesus não é uma ideologia, alguma coisa que você
acha que está na tua cabeça. Jesus é real. Ele é a divindade plena em um corpo. É o que diz o versículo 9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É claro que isso dá um nó na nossa cabeça. Como é que Jesus é corpo? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude. Corpo tem a ver conosco. Você e eu, nós temos corpo, né? E aí nós somos um organismo vivo limitado, corpo. E Jesus é isso. Ou seja, ele é pessoa. A teologia chama isso de encarnação. Jesus se tornou carne. Jesus virou gente igualzinho a nós. Com as mesmas tentações, diz a palavra, com os mesmos sofrimentos, com os mesmos apetites. Ele sofreu fome, sofreu sede, ele sofreu tristeza, ele, igualzinho a nós. Mas ao mesmo tempo nele habita plenamente toda a divindade, ou seja, ele é ao mesmo tempo plenamente divino. Então isso é importante nós crermos e interiorizarmos e fazermos isso parte da nossa crença e da nossa concepção de quem Jesus é, para que não fique nenhuma dúvida na nossa relação com Ele. Eu posso me achegar a Ele assim como eu sou, porque diz Hebreus que Ele também foi tentado como cada um de nós, mas sem pecado, graças a Deus. E por isso, então, Ele é a referência que nós precisamos. Então, em Jesus, nós podemos ter essa realidade da fé, porque Ele se tornou carne. João capítulo 1 vai dizer, e o verbo se fez carne, corpo, gente como nós. Isso parece, talvez esteja muito claro para a grande maioria. Amém, graças a Deus, estão só reforçando. Mas para aqueles que às vezes estão no começo da caminhada, é importante frisar isso e saber disso. Tanto é que o apóstolo João, ele vai escrever uma carta para as igrejas daquela época. E esse ensino, esse gnosticismo, essa ideia de um conhecimento místico, poderoso, superior, que excedia a simples fé em Jesus, né? Esse era o ensino do gnosticismo. E eles então questionavam tudo, e eles separavam a parte de corpo, de espírito. Então o importante é eu ter uma vida espiritual certinha, e o corpo, é secundário, que se dane. Aí o apóstolo João escreve na sua primeira carta, no capítulo 4, versículos 2 e 3, e ele diz que nós devemos testar os espíritos, ou testar aquilo que vem sobre nós. E naquele tempo era importante, e também hoje é importante, fazer essa avaliação. E 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3 diz, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então, mesmo o apóstolo João aponta para essa realidade que precisa ser confessado que Jesus Cristo veio em carne. Jesus é o Verbo encarnado, é Deus feito gente, como você, como eu, como cada um de nós. Mas Ele é a plenitude da divindade, nele habita a plenitude da divindade. Se você for para o versículo 17, aqui de Colossenses 2, ele vai continuar essa ideia e ele fala das coisas, de pessoas que seguem certas coisas, e ele diz no versículo 17, essas coisas, coisas que as pessoas praticavam, seguiam, essas coisas são sombras do que viria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Cristo é essa realidade, nele encontra-se essa realidade.
As outras coisas são sombra. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, né? O versículo 16 diz: portanto, não permite que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a algumas festividades religiosas, ou a celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Isso tudo é sombra, porque existe uma realidade só, é Cristo. Cristo é real. As outras coisas são sombras. Tem muita gente, infelizmente, andando atrás de sombra. Alguns atrás da própria sombra, né? Fica meio confuso o negócio, mas de tanto andar atrás de sombra, anda até da sua atrás, né? Esquisito. Mas não é para andar atrás de sombra. Aqui diz essas coisas: o que comer, o que não beber, o que beber, festividades. Eu diria, se a parede é preta ou não é preta, se tem luz ligada no louvor ou a luz está desligada no louvor, isso é sombra. O que importa é Cristo, a realidade é Cristo. A realidade é Cristo. E com isso eu não estou sendo nem a favor nem contra de ligar a luz, desligar a luz, de pintar de preto ou não pintar de preto, né? Se eu quisesse pintar de preto, eu não teria problema nenhum com isso. Pode pintar de preto se quiser, porque é sombra. Eu acho feio, né? Mas tudo bem, isso é um detalhe, né? Deixa para lá, né? Mas tudo bem, é a onda. Mas deixa isso de lado. O negócio é entender que essas coisas são sombra, gente. O que importa é Cristo. Cristo, porque, voltando aqui ao versículo 10, Ele é o Senhor. Versículo 10 diz: e por estarem nele, que é o cabeça, de que? De todo o poder e de toda autoridade. Ele é o cabeça. Jesus Cristo é Senhor. É assim que nós temos que entender a Jesus, como Senhor sobre todas as coisas. As filosofias, as religiões falsas, elas falam de Jesus. Até o islamismo fala de Jesus. Eles usam um nome, Isha, se não me engano, eles chamam Jesus. E eles dizem que Jesus é um profeta. Eles reconhecem, quem vai no Alcorão vai encontrar Jesus como um profeta no islamismo, né, na religião muçulmana, né, do Alá e assim por diante. Mas é claro que Maomé é o profeta e Jesus é um profeta. E eles não entendem, não aceitam, não creem, não reconhecem aquilo que está escrito aqui, que diz que Jesus é o cabeça sobre todo poder e autoridade. Então essa é a diferença do cristianismo em relação a qualquer outra religião, porque professa Jesus como cabeça. Mas ter Jesus como cabeça, ter Jesus como Senhor, tem implicações sobre as nossas vidas. E talvez é por isso que muitas pessoas não se entregam ao cristianismo, porque tem que professar Jesus como Senhor. E não só como uma forma de um termo de honroso, de um termo de respeito, mas pela realidade que Ele é Senhor. Senhor tipo dono de escravo, Senhor. Jesus é Senhor. E isso tem implicações para a minha vida, no meu dia a dia. Tem implicações na minha comunhão com Ele. Se Jesus é o Senhor, se Ele é a cabeça, se Ele é a autoridade na minha vida, como está a minha comunhão com Ele? Você tem tido comunhão com Ele? Se a tua comunhão não está sendo regular com Jesus, eu acho que você não entendeu que Jesus é o Senhor. Você está tratando Ele como um amigão. Eu falo com Ele quando eu quero, eu falo com Ele assim que eu precisar, eu entro em contato com Ele para alguma necessidade que eu tenha, algum interesse que eu tenha. Mas não é assim. Jesus é Senhor. Você precisa se apresentar a Ele, se curvar diante dEle constantemente. E se você então tem essa percepção extraordinária de como Ele é Senhor de todas as coisas, você vai ter o maior prazer de se curvar diante dEle,
de buscá-lo diariamente em comunhão, de estar na presença dEle. Afinal de contas, Ele é a autoridade máxima sobre tudo e sobre todos. Ter Jesus como Senhor tem implicações também nos relacionamentos. Se Jesus é teu Senhor, e se Jesus é o meu Senhor, nós vamos ter os nossos relacionamentos afetados. Nós vamos amar as pessoas. Porque, ao final de contas, Jesus, o Senhor, nos deu uma ordem. Amem-se uns aos outros. Ele até chamou isso de novo mandamento. Lembra? Eu sempre gosto de voltar essa tecla. A hora que bateu demais nessa tecla, vocês fazem o sinal assim, já deu, passa adiante, né? Mas eu bato nessa tecla, Jesus chamou de novo mandamento. Amem-se uns aos outros. E aí como? Como eu os amei. O grande mandamento, o mandamento maior que já tinha sido tratado por Jesus com os fariseus, com os escribas, é o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a alma, de todo o entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a esse primeiro, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora Jesus diz: eu tenho um novo mandamento para vocês. Vocês vão se amar, tá bom, tudo igual. Só que agora não é mais como a si mesmo. Claro, continua como a si mesmo, mas sobe um level, um degrauzinho assim, né? Você vai amar o teu próximo, uns aos outros, como eu amo vocês. Aí o bicho pega. Aí é diferente. Não é só como eu me amo. Tem gente que não se ama, mas em geral, quem é saudável, ele acorda de manhã, olha no espelho, dá um trato ali e fica feliz da vida, né? Ah, encontrei um cara legal. Eu sou assim, né? Eu me vejo de manhã mas eu fico feliz em me ver, né? Que bom, se você não tem justamente essa experiência, vamos conversar, vamos te ajudar. Por isso faz parte da nossa sanidade emocional, mental. E aí por isso diz, então, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que você quer para você, você quer para o teu próximo. Agora Jesus diz, eu tenho um novo mandamento. Não é só como a ti mesmo. É como eu te amei. Então, queridos, ter Jesus como Senhor é ser obediente ao seu mandamento de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Claro, vamos cair na real, né? Vamos ser sinceros, né? Só por graça, né? Só por graça. Mas é isso mesmo, porque o novo mandamento é na graça, é na dependência do Senhor, é todo dia dizer, Senhor, eu não tenho condições de amar como Tu amas, mas como Tu me mandas amar, então me capacita, me dá esse amor, me derrama esse Teu amor no meu coração, e aí eu posso viver esse negócio. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Tem implicações para os nossos relacionamentos, tem até implicações na política. Puxa vida, vamos falar de política aqui? Por favor, não. Eu tomei uma decisão nesse ano de campanha, que eu não vou discutir política com ninguém. Eu já discuti, já fui infeliz nesse negócio, então eu não vou discutir com ninguém. Mas aqui a coisa entra. Não, mas é o seguinte, ter Jesus como Senhor significa que eu vou respeitar aqueles que pensam diferente de mim em termos políticos. É política, gente. Não é vida de fé, não é vida de igreja. Quer pensar daquele jeito, quer ter essas convicções? Deixa. Não significa que você não possa ter as suas e até batalhar por elas, não tem problema. Mas respeite as pessoas. E ter Jesus como Senhor, em termos políticos, é que eu vou orar e vou confiar que Jesus, o Senhor, é mais importante do que qualquer político. Amém, amados? Porque esse ano vão aparecer os heróis todos aí. Todos os heróis, né? A Marvel inteira vai aparecer aqui. Eles têm poderes extraordinários. Eles fazem e prometem coisas incríveis. Mas não vamos perder o foco. Jesus é o cabeça de todo poder e de toda autoridade. Nossa confiança está em Jesus. E ainda um último aspecto para conhecer esse Jesus, o último aspecto é o que eu vou destacar hoje. Eu te desafio a ler esse texto com calma e achar mais um monte de coisa, né? Mas eu separei algumas coisas que o Senhor me dirigiu para destacar aqui.
é que Jesus, ele vence morrendo. Versículo 15. Versículo 15, 14 e 15, né? Final do 13, ele nos perdoou todas as transgressões. 14, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz o quê? O que aconteceu na cruz? Morreu. Jesus vence morrendo. Isso é importante nós entendermos, porque essa é a vitória. Ele morreu. Ele teve de morrer. Não porque ele era ruinzinho, né? Porque ele não agradou a Deus, pelo contrário, mas ele morreu no nosso lugar. Mas o que me chamou a atenção na reflexão dessa palavra, eu quero compartilhar com vocês, é que esse é o caminho da vitória também para nós. Nós só vamos vencer morrendo. Só morrendo. Assim como Jesus morreu. Só morrendo. Morrendo para nós mesmos, morrendo para o nosso ego, morrendo para a carne, morrendo para as paixões, morrendo para o orgulho, morrendo para a minha opinião é que é mais importante, morrendo seja lá o que for, que na tua vida se levanta e te afasta desse andar no Senhor. Vencemos como Jesus, morrendo. Aliás, nós vencemos, a nossa caminhada de vitória começa morrendo, porque diz ali, nós fomos sepultados com Ele no batismo. Sepultado, a gente sepulta só quem morre, só quem morreu, só quem morre. Então nós fomos sepultados com Cristo, né? Pelo batismo. Versículo 12, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. E com Ele foram ressuscitados mediante a fé. Quando os discípulos chegaram para Jesus e pediram aquele arrego assim, né? Eles estavam vendo assim Jesus, né? Desenvolvendo seu ministério, tendo uma perspectiva de uma vitória gloriosa e tal. E dois deles chegam assim para Jesus, Jesus, né? E com o apoio da mamãezinha ainda, como se não fosse suficiente, né? A mamãe ainda veio junto. E diz, separa 2 lugarzinhos, só 2. Só que só 2, ou do lado esquerdo ou do lado direito teu, para nós, lá na tua glória. Aí Jesus diz, tudo bem, vocês estão dispostos a ser batizados com o que eu vou ser batizado? E ele estava se referindo à sua morte. Ele diz, é verdade, vocês vão entrar nessa do mesmo jeito. Vocês vão entrar do mesmo jeito. O caminho da vitória é a morte do eu, com Cristo, é claro. Não é uma morte masoquista que eu me entrego, ou coisa assim, mas é uma morte que eu me entrego em Cristo, com Cristo e para Cristo. Esse é Jesus e é o que Ele fez por nós e é o Jesus vitorioso. Agora, saber isso é tudo muito bom, mas o texto, ele aponta também para uma outra realidade que nos mostra agora o que eu faço com isso. Como é que eu me relaciono com esse Cristo que é tão exaltado, é tão maravilhosamente descrito nesse texto, e volta a dizer, gente, tem muito, muito mais aqui. Estudem esse texto, leiam com detalhes, e vocês vão ficar abismados com quanta coisa aparece aqui. Mas eu gostaria de apontar para algumas coisas que nos mostram que essa solução que é Jesus se torna real na nossa vida, se torna prática na nossa vida, através de um relacionamento vivo com Cristo. Só mesmo tendo esse relacionamento vivo com Cristo, é que nós vamos ter essa vitória, nós vamos ter essa força contra o engano, contra as tentações, contra aquilo que o inimigo joga contra nós. Veja que diz no versículo 10, e por estarem nele. Versículo 11, nele também vocês foram circuncidados.
Versículo 12, isso é quando aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. E no versículo 13 diz, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ou seja, a ênfase desses versículos todos é dessa intimidade que nós temos com Jesus, de nós estarmos nele, de sermos circuncidados nele, de termos sido sepultados com ele e de sermos vivificados juntamente com ele. É claro que o apóstolo Paulo está falando aqui do novo nascimento que acontece na nossa entrega, que se consuma, que se torna física e visível no nosso batismo, mediante fé e arrependimento, por isso sepultados com Ele no batismo e ressuscitados para uma nova vida. Mas tem implicações claras também de nós entendermos que a nossa vida só é vida nele. Se não for nele, nós apenas e tão somente vamos sobreviver mal e... Bom, essa outra palavra nem vou falar, né? Mas não vamos viver. A vida mesmo é nele, nessa relação da intimidade com Ele, nesse andar com Ele no dia a dia, e volto a dizer, nesse ter comunhão com Ele. Se diz aqui que estamos em Cristo e que nele nós fomos circuncidados, nele fomos sepultados, nele somos vivificados, isso deixa muito claro que eu preciso ter uma relação com Jesus, eu preciso ter intimidade com Jesus, eu preciso ter comunhão com Ele no meu dia a dia, de uma forma regular, de uma forma constante. Então, o relacionamento vivo com Cristo é a resposta para situações de engano, de tentação, de afrontamento do inimigo. Se então nós estamos nele, em segundo lugar, nós não devemos nos deixar guiar por outros. Versículo 16 e até o 18 diz, portanto, não permitem que ninguém os julgue. No versículo 18, então, diz, não permitam que ninguém tenha prazer, uma falsa humildade na adoração dos anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Então, não permitam. É uma advertência muito séria, até porque os falsos mestres estavam cercando as pessoas da igreja dos Colossenses, né, desses irmãos lá, e tentando insuflar falsas doutrinas e falsos conhecimentos. E aí o apóstolo Paulo simplesmente dá uma ordem, não permita. Então, queridos, não permitam ser guiados por outros, sejamos guiados pelo Senhor, pela sua palavra, pelo seu Espírito que habita em nós, cuidando com o que nós vemos na internet e no seu YouTube, tá? Tem muita coisa boa, tem, que legal. Eu assisto o YouTube, eu não sou daqueles, não, então não assisto mais YouTube, Facebook, eu não tenho Instagram e outras coisas mais, porque a minha cabeça não dá conta de tantas paradas aí, né? Então eu fico em umas coisas básicas ali, né? Mas YouTube tem coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Cuidado com o que você fica seguindo no YouTube ou a plataforma que você usa. Cuidado. No mínimo, não perca tempo com tanta bobagem que tem aí. Tem palavra, tem mensagens, tem coisas boas. Assista, mas muito cuidado. Não permitam que os outros guiem você. Seja guiado pelo Senhor. Seja guiado pela palavra de Deus na sua comunhão pessoal, pela palavra de Deus que é pregada aqui na igreja por pessoas que você conhece, pessoas que são do teu convívio, pessoas que são do teu relacionamento. Pode não ser aquela, né, aquele esplêndido todo, né, aquele poder na palavra, mas você conhece, nós temos relacionamento, nós convivemos, nós andamos juntos, nós sabemos das nossas vidas. Deixe que o Senhor te guie através da palavra dEle, através da igreja da qual você faz parte, e assim você vai ser fortalecido. E concluindo então, um terceiro aspecto de aplicação dessa verdade na nossa vida, para tornar isso muito real no nosso dia a dia. Falamos em primeiro lugar
intimidade com Jesus, viva com Jesus. Segundo lugar, não se deixe guiar pelos outros, seja guiado pelo Senhor, pela sua palavra. Em terceiro lugar, morra para o mundo, para o mundo. Versículos 20 a 23 diz: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque, como se ainda pertencesse a Ele, a esse mundo, vocês se submetem a regras, e aí não manuseie, não prove, não foque, não toque. Todas as coisas são destinadas a perecer e assim por diante. Essas regras, de fato, só têm aparência de sabedoria e assim por diante, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Ou seja, o versículo 20, já que vocês morreram com Cristo, já que vocês morreram para o mundo, como é que vocês, diz aí o apóstolo Paulo, ainda agem como se a Ele pertencessem? Nós temos que definir na nossa vida: ou nós pertencemos a Jesus, ou pertencemos a esse mundo louco aí. E olha que não é uma coisa boa não, mas a gente é tentado, a gente é enganado pelo inimigo tantas vezes. Por isso, morra para o mundo. Só tem um jeito, é morrer para o mundo. E só podemos morrer para o mundo com Cristo, porque morremos com Cristo para o mundo. Senão é um suicídio espiritual e não leva a nada. Mas se nós nos entregamos a Cristo para com Ele morrermos para esse mundo, aí sim nós vamos encontrar o caminho da vitória, da vida, da realização, do crescimento e da força contra os enganos que o inimigo lança para nós. Então, queridos, estar em Cristo é o caminho para essa firmeza na fé. Não sermos enredados ou escravizados, como diz o versículo 8, cuidado para que ninguém os escravize por qualquer tipo de engano. Estar em Cristo na igreja, na comunhão uns com os outros, estar em Cristo no dia a dia, na comunhão pessoal com Ele, esse é o segredo da nossa vitória. Estar em Cristo no nosso dia a dia, no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, enfim, estar em Cristo o tempo todo. Senhor amado, obrigado que nós podemos ter a Ti, Jesus, como nosso Salvador, como aquele que morreu por nós na cruz e que, morrendo, se tornou vitorioso. E como diz o versículo 15, expôs todas as potestades, todas as autoridades do mal, expôs essas forças todas à vergonha, porque Tu triunfaste sobre todos esses poderes na cruz. Muito obrigado que nós temos a vitória em Ti, Jesus, e porque Tu morreste na cruz por nós. Obrigado que Tua palavra nos orienta, que Teu Espírito vivifique essa palavra em cada coração, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um aqui, no refletir nessa palavra. Que Teu Espírito lembre essa palavra nos nossos corações, Pai, nessa semana, e assim se torne uma semana vitoriosa na vida de cada um. Oramos em Teu nome, Jesus. Amém.